E se eu te dissesse que dois dos heróis mais poderosos de One Punch Man já saíram na pancada? E não foi por causa de um vilão, não. Foi por puro atrito, ego, descontrole emocional e uma pitada de orgulho ferido. De um lado, a Tornado, a mulher mais poderosa da associação de heróis, cujo nome se chama Tatsumaki. Do outro, o careca que virou lenda, o herói que derrotou monstros de outro planeta com apenas um soco, Saitama. Sim, essa luta aconteceu, e não foi um simples confronto, foi um choque entre dois mundos, duas formas de ver o heroísmo dos dois extremos de força. E hoje você vai ver como tudo começou, como tudo terminou, e o que essa batalha revelou de mais profundo nesses dois personagens. Tá preparado? Só? Eu falei que eu devia ter ido, seu banana! Bunda mole! Para de me ignorar! Qual é o problema da carcereira de gaiola? Eu não precisava de você, podia ter cuidado disso sozinha! Careca, serra pelada, pouca telha, cabeça de abacate... Oh, Janus, tá na hora do show. Senhor? Cabeça de fósforo! Chega, cala a boca! Vê se dá no pé, porteira de maquete. Porque está começando agora mais um Veja Como Foi. E hoje você vai ver a maior treta da história da classe S. Desde a primeira reunião entre os heróis de classe S, a tensão entre eles já dava para cortar como uma kunai. Tatsumaki ficou incomodada só de ver um classe B ali no meio. Mas o que mais doeu foi o desprezo. Saitama simplesmente ignorou, não ligou, não elogiou, não se impressionou. E isso, para alguém como a Tatsumaki, é tipo jogar gasolina na fogueira. Para ela, Saitama não passava de um intruso insolente, só que o problema é que ela era forte demais para ignorar tal coisa. Depois da batalha devastadora contra Garou, Saitama finalmente ganhou um pouco de paz, ou quase isso. Com a casa destruída, ele foi transferido para a Associação de Heróis para um condomínio de luxo reservado aos heróis de elite. Um lugar calmo, espaçoso, moderno, mas, como a gente bem sabe, onde tem paz, vem problema. Fubuki, a poderosa irmã de Tatsumaki, apareceu no lugar onde Saitama estava. E não era só uma visita de cortesia, ela estava preocupada. Um antigo amigo dela, um ex-companheiro de equipe, havia sido preso. E o motivo? Ele se envolveu com a associação de monstros, ou pelo menos é o que acham. Mesmo assim, Fubuki acreditava que ele ainda poderia ser salvo. Ela queria ir até a prisão visitar esse amigo, mas sabia que Tatsumaki provavelmente apareceria para impedir. Por isso ela pede para Saitama acompanhá-la, mas como uma forma de se proteger do que para ajudar diretamente. Saitama, como sempre, não estava nem aí. Estava ocupado com seus assuntos mais importantes, tipo o desconto do mercado ou o dia de lixo reciclável. Mas aí vem a virada. Fubuki solta que talvez o tal amigo preso saiba quem destruiu a sua casa. Pronto, o careca acorda do nada, que estava com um sono desinteressado, fica alerta, levanta e diz: "Ah, é? Então bora lá." Então a tensão começa a subir quando ele chega ao local. Eles estão conversando normalmente, quando uma presença esmagadora se aproxima. O ar muda, a pressão aumenta, e então aparece ela, Tatsumaki. Sem perder tempo, ela já chega soltando ordem. "Esse cara aí, vou eliminar agora." Ela não pergunta, ela não ouve, ela simplesmente decide. Fubuki, como esperado, se coloca na frente. "Você não vai tocar nele." E aí que a chama se acende. Tatsumaki não está ali para conversar, e do ponto de vista dela, a irmã está se metendo com gente fraca, colocando em risco sua segurança emocional, sua liberdade e a sua reputação. E assim como quem sopra uma vela, Tatsumaki destrói a resistência de Fubuki com um único movimento psíquico. Ela aprende contra a parede como se fosse uma boneca de pano. Fubuki resiste, se esforça, mas não consegue nem se mover. Ainda assim, Tatsumaki reconhece algo: "Você está mais forte que antes, mas ainda não é o bastante." Pela primeira vez, a Tornado do Terror dá um sinal mínimo de reconhecimento. Parece bonito, né? Mas logo em seguida, ela deixa claro que não tem nada sentimental nessa história. Tatsumaki diz que vai matar não só o ex-companheiro de Fubuki, como todos os membros do grupo dela. "Você não precisa de amigos. Vínculos emocionais te enfraquecem. E eu vou resolver isso por você." Ou seja, ela decide que o melhor para a irmã sem nem perguntar.
Isso é proteger? Isso é controle. A gota d'água chega quando Tatsumaki diz com frieza: se você não quer que eu me envolva na sua vida, então não se envolva com ninguém. Para Fubuki passou a vida inteira tentando provar seu valor diante da irmã, aquilo foi como uma facada no peito. Ela não queria só salvar um amigo, ela queria liberdade, ela queria ser reconhecida como uma heroína independente. E nesse ponto que alguém decide que já viu demais. De repente, uma mão surge e segura o pulso de Tatsumaki. Ela se vira e lá está ele, o careca com expressão entediada, Saitama. E então tudo muda. E é nesse mesmo cenário completamente instável, com o Fubuki sendo esmagada emocionalmente e fisicamente pela própria irmã, que o inesperado acontece. De repente Tatsumaki sente algo segurando seu pulso. Ela se vira, pronta para explodir quem ousa tocá-la, mas pela primeira vez em muito tempo, seu olhar encontra alguém que não está nem tremendo diante de tal poder. Ali, com aquela cara de quem só queria estar em casa vendo TV, está ele, Saitama, o careca de capa com a mão no braço dela, como se estivesse apenas pedindo silêncio, e ela solta com total maturidade. Saitama diz: já deu, né? Isso aqui tá indo longe demais para uma briguinha. Nesse momento, o mundo parece parar. Tatsumaki não consegue acreditar no que está vendo. Ela, a tornada do terror, sendo impedida, e não por outro psíquico, não por um monstro de nível dragão, mas por um homem completamente comum. Ou ela assim pensa. Ela grita: solta minha mão agora. E ele tranquilamente, como sempre: só se você prometer parar de brigar com a Fubuki. Nesse instante você sente a tensão no ar. É tipo colocar fogo perto de pólvora. Tatsumaki se irrita de um jeito que raramente vemos. Ela tenta afastar Saitama com um impulso psíquico violento, como se fosse jogar ele a quilômetro de distância, mas ele não se move nem um centímetro, nada. Nem cabelo para voar no vento ele tem. A expressão de Saitama segue entediada, quase paciente. E aí ele solta mais uma daquelas pérolas que só ele conseguiria dizer naquela hora: você é muito nervosinha, sabia? Tá precisando tomar leite. Pronto. Se antes estava irritada, agora ela tá furiosa. Tatsumaki parte para cima com mais força. Seus poderes explodem em um raio de destruição. O chão treme, as pedras flutuam e o ar fica denso. Mas Saitama continua segurando o braço dela com a maior calma do mundo. Ela pergunta com raiva: você é o que da Fubuki? Amiguinho dela agora? E ele: nem isso. A gente mal se conhece, mas você destruiu a minha casa. E agora eu tô meio que envolvido em tudo isso. Sim, para ele é tudo questão de praticidade. Ela destruiu o lar dele. Agora ele tem que lidar com isso. Só isso. Sem drama, sem moral, sem gritaria. Tatsumaki, acostumada a lidar com gente que a teme e a obedece sem questionar, simplesmente não sabe como reagir. Ela tenta de novo, joga Saitama contra a parede, com força máxima, mas ele continua ali, parado, com aquele olhar de: meu tempo está sendo desperdiçado. Isso é surreal. E nesse momento, a frustração de Tatsumaki vira desespero. Ela percebe que nenhum de seus poderes está funcionando. Ela se lembra de outros oponentes difíceis, como Garou, mas esse cara, esse homem careca que parece sempre entediado, ele é diferente. Ela começa a perguntar: e esse cara? Por que eu não consigo nem fazer ele piscar? Saitama, percebendo que a coisa está ficando perigosa, tenta dar uma acalmada, mas Tatsumaki só vê aquilo como uma provocação. A tensão sobe a níveis estratosféricos e então ela decide que vai lutar de verdade. Não é mais sobre Fubuki, nem sobre a casa do careca, agora é pessoal. Ela ergue o braço ao céu e escurece com os seus poderes psíquicos. Dela começa a se acumular ao redor, e o que era um pequeno confronto vai virar uma batalha que vai sacudir o mundo dos heróis. E aí, o que parecia ser um atrito vira um conflito de proporção épica. Tatsumaki, tomada pela raiva, começa a liberar camadas e mais camadas do seu poder psíquico. A atmosfera muda, o chão racha sob seus pés, os edifícios ao redor começam a se contorcer como se fosse papel, e é um aviso silencioso: ela não vai se segurar. Ela se solta de Saitama e voa, furiosa, lançando blocos de concreto e vigas como mísseis. Saitama desvia, ou melhor, deixa que tudo se quebre nele, sem nem perder a postura. Cada impacto é como se uma montanha colidisse com um pedaço de aço e perdesse. Enquanto Saitama percebe que o bairro está começando a sofrer com a luta,
prédios caindo, os carros voando, pessoas em pano, ele decide agir. Sem falar nada, ele a agarra Tatsumaki novamente e solta como ela para longe da cidade, com um único impulso. Eles atravessam quilômetros em segundos, montanhas, floresta, planícies, até aterrissarem em um estrondo no enorme deserto isolado. E aí, enfim, começa o verdadeiro duelo. Aí não há hesitação, não há ninguém para se machucar. A luta agora é só entre eles. Força bruta contra mente poderosa. Tatsumaki começa atacando com tudo. Ciclones de rochas gigantescas se erguem ao redor como muralha rodopiantes. Ela ergue crateras, molda a terra com um pensamento, faz o deserto inteiro se transformar numa tempestade de destruição. Mas Saitama segue com aquele sorrisinho debochado no rosto. Nem suando ele tá, enquanto ela pergunta: "Você está me subestimando? É isso?" Ele responde com a maior calma do mundo: "Na real, só não tô com vontade de bater em você." Essa resposta é uma facada no orgulho da Tornado. Ela começa a gritar, seus olhos brilham com uma fúria sobrenatural e então tenta o impossível, manipular o ki interno de Saitama. Ela reverte o fluxo da energia vital dele, um truque psíquico tão complexo que já derrubou o monstro de nível dragão. Mas o resultado contra Saitama só fez cócega no peito dele. E ele diz: "Acho que comi rápido demais, tá vibrando tudo aqui dentro de mim." Ela não acredita, nada funciona contra o careca de capa. Frustrada, ela tenta lançar Saitama aos céus, mas quando ela usa seu poder de levitação total, ela só consegue levantar ele 1 metro do chão. Isso mesmo que você acaba de ouvir, 1 metro. E aí vem um momento em que até ela fica em choque. O quê? Que tipo de peso você tem dentro do corpo? Saitama não responde, só olha com aquele olhar de quem ainda está esperando o almoço esquentar no micro-ondas. A luta se intensifica ainda mais. Tatsumaki cria um campo gravitacional invertido, tentando esmagar Saitama com a força do próprio planeta. Ela grita, o chão afunda, as pedras se despedaçam ao redor e o deserto se transforma num campo de guerra deformado. E Saitama? Ele só ajeita a blusa e pergunta: "Você vai continuar com isso por muito tempo?" Tatsumaki começa a tremer, não de medo, mas de exaustão. As feridas da luta contra Garou começam a se reabrir. Sangue escorre da testa, o corpo dela começa a ceder, mas ela não para. É nesse momento que ela tenta seu golpe mais covarde, abre um buraco no solo, engole Saitama numa cratera profunda e fecha com tudo por cima, achando que isso vai resolver, mas fica aí e desaparece. Mas, claro, ele volta, o chão treme, Tatsumaki se vira e do nada Saitama ainda andando na terra como se tivesse acabado de sair de um túnel de metrô. E eis que eu esqueci de perguntar: "Por que você destruiu a minha casa?" Ela fica estática, sem acreditar. E aí, pela primeira vez, a luta perde o sentido para ela, porque não importa o que ela faça, nada funciona. Mas para Saitama, aquilo não é uma briga, é só uma conversa intensa com alguém que não sabe lidar com suas próprias emoções. Ele olha para ela e diz: "Tá todo mundo ali, lutando para ficar junto. Só você está tentando separar. Se você quer proteger quem ama, então fique forte junto com eles, não sozinha." Essas palavras atingem mais forte do que qualquer soco. Ela, pela primeira vez, Tatsumaki hesita e o poder dela se dissipa. As pedras caem, o deserto se acalma. Ela vira as costas e simplesmente vai embora, mas não antes de deixar algo no ar. Algo que ela mesma ainda não sabe escar. Talvez respeito, quem sabe? A essa altura da batalha, qualquer outro inimigo já teria sido esmagado como uma latinha, mas não Saitama. Ele continua lá, firme e completamente tranquilo. E aí que as coisas se tornam ainda mais surreal. Enquanto Tatsumaki se esforça até o limite, Saitama sequer usa uma das suas mãos. Ele luta com uma só e nem parece estar lutando. O rosto dele não muda, não há raiva, não há emoção exagerada, só um leve incômodo, como se tudo aquilo fosse um contratempo no dia de descanso. Você já acabou ou ainda falta mais? Essa frase, dita sem arrogância, atinge Tatsumaki como se fosse um soco no seu orgulho. Ela que sempre se orgulhou de ser a mais poderosa da associação de heróis, está sendo ignorada no auge da sua fúria. E isso para ela é insuportável. É nesse ponto que a luta começa a revelar algo mais profundo do que poder físico ou mental. Ela revela a fragilidade emocional de Tatsumaki
Tatsumaki. A gente vê uma mulher que foi forçada a ser forte desde pequena, alguém que aprendeu que se quisesse sobreviver não poderia confiar em ninguém, que proteger os outros significa controlar tudo. E ali, diante de um homem que não está lutando contra ela, mas esperando ela se acalmar, essas feridas vêm à tona. Ela pergunta ofegante: por que você não revida? Tá com medo? E Saitama responde com a maior simplicidade do mundo: por quê? Bater em você não vai mudar nada. Você tá com raiva, mas não de mim. Tá brigando com você mesmo. Essa fala desmonta Tatsumaki por dentro. Ela não entende, ela não aceita. Tenta mais uma vez jogar pedras gigantes, criando tornados, lançando gritos em velocidade supersônica. Faz o deserto tremer, tenta soterrar Saitama, mas nada afeta ele. E mesmo assim ele continua paciente. Ele não quer vencer, ele não quer humilhar, ele só quer que ela entenda que não precisa carregar tudo sozinha. Enquanto isso, as feridas da luta contra Garou voltam a se abrir e o sangue escorre pelo rosto dela. Os olhos brilham mais fracos, mas ainda assim ela insiste. É como se Tatsumaki estivesse tentando provar alguma coisa, não para Saitama, mas para si mesma. E aí vem um momento que muda tudo. Ela para, respira fundo, olha para o céu e pergunta: se você acha mesmo que é possível se apegar às pessoas e continuar sendo forte? Saitama pensa por um segundo e responde: eu acho que é justamente isso que torna a gente mais forte. Essa frase simples e direta atinge um ponto que Tatsumaki esconde há anos. A verdade é que ela tem medo de perder, se apegar e de ser usada, de não ser o suficiente. E por isso constituiu esse muro de arrogância, de distância, de controle. Mas pela primeira vez, alguém não tentou derrubar esse muro com força bruta. Saitama simplesmente sentou do lado, cruzou os braços e esperou o muro cair sozinho. E é nesse mesmo momento que ela, já sem forças, recorre ao seu último truque emocional, o sarcasmo. Aposto que você também não tem nenhum amigo. Aposto que tem tanto amigo quanto cabelo em sua careca. Mas Saitama só dá um sorriso de canto. Ele não se sente ofendido, ele entende. E então ela tenta dizer algo. Eu conheci uma pessoa uma vez, mas antes de concluir, ela corta a própria fala. Esquece, você não precisa saber disso. Parte voando, deixando apenas uma dúvida no ar. Só que a gente descobre, através de um flashback revelado, que essa pessoa era Blast, o herói número 1 da associação. Foi ele quem salvou Tatsumaki na infância, quem deu a ela a frase que a moldou até os dias de hoje. Desde então, Tatsumaki vive dessa forma, fechada, sozinha, forte, mas isolada. E é isso. Essa foi a luta entre Tatsumaki e Saitama. Uma batalha que foi muito além de socos e explosões. Foi sobre o orgulho, sobre traumas, sobre como mesmo os mais poderosos ainda carregam feridas que ninguém vê. Saitama não lutou para vencer. Ele lutou para mostrar que existe outra forma, e Tatsumaki talvez, só talvez, tenha começado a entender tudo isso. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like agora mesmo. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo conteúdo como esse para o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual outro duelo que você gostaria de ver no próximo vídeo. E olha só, tem mais um vídeo incrível aparecendo agora mesmo na tela. Clica nele e continua com a gente maratonando esse vídeo. Até a próxima. Estamos juntos, pessoal. Valeu por assistir até aqui. Um grande abraço. Fui!